Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, em nossos melhores propósitos. A nossa reflexão de hoje será sobre prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Este livro representa um manual de aplicação moral. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação sobre a elaboração deste livro, em que o Espírito dizia: esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações em sua vida prática. Dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Esta e mais duas outras comunicações pode ser lido no livro Obras Póstumas e que revelam a importância do Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. E como nos diz Herculano Pires, esse livro é um livro de cabeceira, de leitura diária, de leitura preparatória para as reuniões doutrinárias. É um livro de estudo para melhor compreendermos a doutrina e facilitar a nossa melhoria. Se vamos falar sobre prefácio, precisamos todos ter um entendimento do significado da palavra prefácio. Prefácio significa texto preliminar de apresentação. É um texto breve, escrito pelo autor ou por outra pessoa, colocado no começo do livro, com uma explicação sobre o seu conteúdo. E o prefácio do Evangelho segundo o Espírito é feito pelo Espírito da Verdade, que obviamente que deverá ser lido muito atentamente, pois cada uma de suas frases tem um sentido muito mais profundo do que parece a primeira leitura. E como Herculano Pires nos fala na sua explicação, na tradução do Evangelho segundo o Espiritismo feito por ele mesmo, formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Vamos ao prefácio. Os Espíritos do Senhor. Conforme Cosme Massi, em sua explanação sobre esse tema, nos fala: os Espíritos do Senhor, que o Espírito da Verdade se refere, são aqueles de caráter virtuoso, com virtudes morais, modelos de vida, exemplos de caráter. Uma vez que todos nós seremos um dia assim. Pois todos nós somos filhos de Deus. Portanto, não podemos esquecer, somos perfectíveis. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Cosme Massi nos lembra que aqui o Espírito da Verdade está se referindo aos espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, e os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, pois são aqueles que vivem o amor pelo amor. Então, observamos logo que a afirmação dos espíritos superiores são as virtudes do mundo espiritual, a serviço da causa do Cristo e da espiritualização da Terra. Tornamos a lembrar, trazemos as virtudes dos céus em potencial, mesmo estando na terceira ordem ainda, porque somos perfectíveis. E o Espiritismo nos auxilia a evoluir no roteiro indicado pelo Mestre Jesus,
nos mostrando que é possível amar ao próximo como a si mesmo, nos despertando o homem de fé raciocinada, que leva a encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, conforme nos ensina Allan Kardec. Qual o imenso exército? Cosme Márcia aqui nesta frase nos lembra que imenso exército está significando a disciplina. Isto nos mostra, meus irmãos, uma organização para a implementação da doutrina espírita no mundo, com hierarquias morais e extrema obediência. Os espíritos possuem um planejamento estratégico, não existe improviso. Há uma grande categoria de espíritos que estão coordenando os ensinos espíritas e nos auxiliando para melhor passarmos pela transformação do planeta e nosso desenvolvimento também, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Os espíritos que já fizeram o seu desenvolvimento pleno, intelectual e moral, que tornaram-se puros, trabalham como colaboradores. Fazem parte desse grupo que nós falamos, liderados pelo Cristo, cooperando na progressão da Terra e da nossa humanidade. No Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os luminares nos respondem: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão deles, espíritos superiores, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e demascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. E complementam dizendo que o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Eles estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei, que é todo amor e caridade. Claro, meus irmãos, a lei é perfeita uma vez que ela deriva de um ser perfeito, Deus, nosso Criador. Espalham-se por toda a superfície da terra. Cosme Márcia aqui nos lembra que não há povo privilegiado. Os ensinamentos, as leis de Deus são universais. Independente de acreditarmos ou não, independente de nos afastarmos dela, estamos inseridos nela, não há fora, como costuma dizer Haroldo Dutra. E assim, de tempos em tempos, sempre que a humanidade necessita de algo mais para nos impulsionar o progresso, espíritos superiores vêm colaborar de forma mais evidente, mais contundente no nosso avanço intelectual e moral. São os espíritos do Senhor, sob o comando de Jesus, que tudo organizaram para que sua mensagem sublime fosse realizada na época certa. Conforme podemos ver na passagem de João, capítulo 14, versículo 15 a 26, em que Jesus nos fala:
Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Semelhantes a estrelas cadentes. Cosme Massi nos fala que esses ensinamentos nos deixam marcas luminosas. Bem, uma vez a humanidade amadurecida, despreocupada com o uso da razão, procurando libertar-se das ideias pré-concebidas e dogmáticas que imperavam por séculos, essa invasão organizada, como muito bem colocado por Conan Doyle, aconteceu para trazer interpretações mais claras e objetivas das lições do Mestre Jesus, baseadas em fatos naturais, que até então eram consideradas sobrenaturais, milagres, dogmas e superstições. E sabemos muito bem que na doutrina espírita isso não existe. Tudo é natural, uma vez que tudo faz parte da vontade, das leis de Deus. Vem iluminar os caminhos. Essa difusão assemelha-se a estrelas cadentes, iluminando em pequenas chamas os caminhos do homem na terra. Cosme Massi nos fala que esse é o papel dos espíritos superiores, explicar a doutrina espírita. No capítulo 1 da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, no item 13, Kardec nos esclarece. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela tem ao mesmo tempo a revelação divina e a revelação científica. Os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por eles próprios e que lhes importa conhecer atualmente, e que são maduros para compreendê-los. Os espíritos de hoje não estão mais na mesma condição que estavam quando, da primeira revelação, Moisés teve que trazer toda aquela lei, a lei divina e a lei do povo, para o povo. E os espíritos continuam. Obtém da segunda no que este ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas que é dado a todos pela mesma via, que aqueles que o transmitem e aqueles que o recebem não são seres passíveis, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, que não fazem nenhuma abnegação de seu julgamento e de seu livre-arbítrio, que o controle não lhe é nunca interditado, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina nunca foi ditada em todos os pedaços, nem imposta à crença cega, que ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos põem sob seus olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que estuda, comenta, compara, e do qual tira ele mesmo as consequências e as aplicações. Em uma palavra, os espíritos resumem: o que caracteriza a revelação espírita é que a fonte é divina, que a iniciativa coube aos espíritos e a elaboração é o resultado do trabalho do homem. E que homem, né? O mestre leonês Allan Kardec, com toda a sua capacidade de raciocínio, de dedução, de seu conhecimento filosófico, com todo o seu cabedal,
soube reunir, estudar, completar, selecionar para formar o corpo da doutrina. E que nós devemos seguir o exemplo de estudar, refletir, pesquisar, conforme orientado pelos espíritos superiores. Continuando no prefácio. E abrir os olhos aos cegos, nos ajudando a prestar atenção aos verdadeiros valores. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa é a finalidade da doutrina espírita. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, meus irmãos, precisamos refletir sobre isso. Só essas três finalidades davam uma exposição de mais de 1 hora. Precisamos objetivar os nossos estudos para facilitar a colocação desses ensinos em nossa prática diária. E neste parágrafo nós temos o anúncio do cumprimento do que Jesus nos falou, o Consolador, registrado no Evangelho de João, como nós falamos anteriormente. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Estudando o Antigo Testamento, como nós temos a opção de fazer junto a Haroldo Dutra, quando ele faz o estudo do Antigo Testamento, nós entendemos que essas trombetas não são trombetas da música que nós temos hoje em dia. É o chofar, né? E o quanto eram importantes e tinham a simbologia nos ensinamentos da primeira revelação. Cosme Márcia nos fala que é um convite à vivência moral espírita. Então, as grandes vozes do céu, que soam como o chofar do Antigo Testamento, são as vozes dos espíritos superiores, anunciando a nova era, convocando a todos nós para unidos, independente do credo que professamos, que pratiquemos o bem comum e que vivamos as suas leis. Nessa mensagem, nós podemos observar 2 hierarquias, as virtudes dos céus e as grandes vozes do céu, cada uma atuando em algum nível extrafísico e na crosta terrestre. A comunicação sempre foi importante na divulgação das boas ideias, das boas notícias. Não seria diferente com a boa nova trazida pelo Mestre Jesus. E comunicar bem é um fator primordial para que esse plano seja entendido por nós, população da Terra. E esses espíritos, obviamente, que estão preparados. Cabe a nós buscarmos, estarmos preparados, nos capacitarmos para o entendimento e para o esforço no exercício. Nós vos convidamos. Cosme Márcio fala que é o anúncio, é a convocação, a ação no mundo que nós vivemos. Eles nos convidam ao estudo, à análise desses princípios, que nos ampliam o entendimento e nos impulsiona ao trabalho do bem, pelo bem, para o bem. Nos mostram quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Compreendemos melhor por que passamos por determinadas situações que hoje podemos entender
até como injustas, mas que sabemos, que trazemos do nosso passado, passado longínquo ou passado próximo, mas que tudo tem explicação e tudo está dentro da misericórdia de Deus, infinitamente justo e bom. A vós, homens, para o concerto divino. Então o convite é para todos participar do cumprimento da lei de Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos. O Espírito da Verdade nos exorta. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes. Não é cada um fazer o que quer. É fazer segundo a orientação de Jesus, dentro das leis de Deus. O bem, exercer o amor, a caridade, a fraternidade. A lira é um instrumento de devoção. É viver as suas leis. É um ato de sintonia que se expressa na vivência. Não basta o estudo. Precisamos dar voz, exercitar tudo aquilo que aprendemos, que estudamos na doutrina espírita. E que um hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Pois esse é um exemplo a ser universalizado. Se afirma de maneira categórica que os homens, apesar de sua situação diversificada, pois temos etnias diferentes, línguas diferentes, poder econômico, religiões, ausência de bem-estar social e econômico, entre outros, somos todos irmãos. Homens, irmãos a quem amamos. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E quem ama, cuida, serve, orienta. Exatamente por nos amar que esses seres celestiais estão ao nosso lado, nos convidando para nos amarem. Amor e a caridade, que é o amor em ação, que é o princípio divino que mantém a ordem universal. O nosso sofrimento está justamente aí. Quando contrariamos as leis de Deus, nos afastamos desse amor. Estamos juntos, é a missão deles. Amar sem distinção. É um verdadeiro convite dos espíritos superiores aos seus irmãos para a prática do princípio evangélico na terra. E dizei, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. É a moral de amor, é a virtude, é a caridade, é a prática do amor. E o Espiritismo bem estudado e compreendido e vivido leva o homem a viver com sua sensibilidade, sua inteligência, sua capacidade, sempre voltada para a melhoria perseverante. Amarmos uns aos outros é a meta que o Espiritismo nos estimula a alcançar com os esclarecimentos da lei natural. Mas o Espírito da Verdade nos falou, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. No final da mensagem, o convite é para que a humanidade evolua,
para um dia podermos usufruir o grande convívio do Pai. Trata-se do resumo do verdadeiro caráter da doutrina espírita. Os tempos são chegados. O estabelecimento da harmonia entre o mundo espiritual e o mundo material vai crescendo. O esclarecimento das consciências, o restabelecimento das verdades que foram tão deturpadas ao longo do tempo. O Espiritismo conduz inevitavelmente a essa reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo. E isto tão só pelo conhecimento de uma nova lei da natureza que dá outro curso às ideias, uma finalidade a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista, conforme nos orienta Kardec na Revista Espírita, de abril de 1864. Assim, meus irmãos, são essas atitudes morais ensinada e vivida por Jesus que devemos seguir, que devemos focar e que devemos aprender com esta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As obras consultadas: a Gênese, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, estudo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, por Cosme Massi, e também a sua palestra sobre os 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, gratidão, pela oportunidade do estudo, por dividirmos as nossas reflexões pesquisadas. O nosso muito obrigado.